Meus irmãos, boa noite, que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações, que essa mesma paz possa estar no lar de cada um de vocês, que vocês possam sentir durante esse estudo as bênçãos do Mestre Jesus envolvendo seus corações em vibrações fraternais de renovação, de esperança e de alegria. Que o Mestre amado seja sempre para nós essa referência de luz, de esclarecimento, e que os estudos possam nos proporcionar os aprendizados que precisamos para cada vez mais nos aproximarmos de Deus e dos ensinamentos do Mestre amado. Hoje, então, continuando aí o estudo da irmã Joana, do livro Seja Feliz Hoje, faremos a lição de número 19. A lição intitula-se Persevera Tu, uma lição que traz um convite à perseverança na seara do Mestre Jesus, ao mesmo tempo que nos faz uma advertência amorosa e cristã para os cuidados que nós devemos ter ante as situações do cotidiano, das relações que envolvem a nossa vida e que de alguma forma ou de outra pode causar impacto no nosso desejo de continuar no trabalho, do nosso desejo de continuar a empreender esforços para a nossa libertação espiritual. É uma mensagem rica de orientação, de reflexão, e Joana vai tomar certos pontos ali que eu acho que todos nós já vivemos de alguma forma, eu acho que todos nós já experimentamos de alguma forma essas situações, e então a gente vai compreender, penso eu, assim, que com bastante clareza a mensagem de advertência fraternal que nossa querida irmã quer nos passar. Ela começa essa lição falando de alguns pontos que ao longo da nossa existência podem acontecer, gerando em nós o sentimento de cansaço, de desânimo, de não querer continuar mais, de desapontamento. São coisas assim muito sérias, porque o campo do sentimento, ele é um campo que precisa ser revisitado com frequência. A gente precisa entender por que a gente sente certas coisas, por que o nosso pensamento faz certos percursos dentro do nosso nível de compreensão, de entendimento das coisas. Surgem aí ideias, surgem desejos, surgem julgamentos, e a gente precisa compreender isso. Quando a gente consegue fazer essa leitura, nós estamos dando um passo para o autodescobrimento. Então a gente precisa fazer isso com frequência, com regularidade, e toda oportunidade de reflexão ela é bem-vinda, não é, meus irmãos? Porque a gente faz esse processo de reflexão, isso tudo é muito íntimo. Ninguém vai nos perguntar que conclusões nós chegamos das reflexões que fizemos. Ninguém vai ficar nos perguntando se a gente tem agido no erro ou se a gente tem acertado mais. As questões não é essas, as reflexões são extremamente íntimas, mas é delas que vai nascer dentro de nós o ensejo, a mudança. Quando a gente conseguir perceber certos parâmetros de ações que são possíveis, né, para nós realizarmos, e a gente empreender esforços para isso, né? Ao mesmo tempo, empreender esforços para conter
outros tantos comportamentos viciosos, né, de hábitos ruins adquiridos ao longo das nossas existências e que também precisam ser superados, né, substituídos pela virtude que se contrapõe, né? Então ela começa a dizer aqui alguns pontos que eu acho importante a gente colocar. Primeiro, ela fala da deserção de pessoas sinceras e devotadas aos compromissos assumidos. Ela diz que na nossa existência, à medida em que a gente empreende esforços, né? Então a gente quer seguir uma religião, a gente quer fazer parte de um grupo de fé e de estudo, de um encontro, seja lá nos templos de oração dos mais diversos, a gente sempre tem esse contato com as pessoas que, de certo modo, inspiram nos nossos corações uma certa admiração. E da gente perceber que essas pessoas estão ali no trabalho, né, realizando coisas que nos saltam aos olhos, que a gente vê o quanto é valoroso. Então, Joana fala que quando essas pessoas que aos nossos olhos se sobressaem, quando essas pessoas desertam, ou seja, quando elas saem da tarefa, causa em nós que estamos ali a acompanhando e que temos nela essa referência, causa na gente um certo pesar, um certo descontentamento. É como se uma parte daquilo que a gente acreditava tanto fosse, de certo modo, ferido. Houve uma ruptura no entendimento de quem assim pensa, da própria crença. Então, Joana fala que às vezes a gente se envolve num emaranhado de sentimentos, colocando em dúvida a nossa fé, colocando em dúvida o desejo de continuar, porque a atitude do outro nos fere profundamente. A gente acreditava que essas pessoas não errariam, eram para a gente essa referência. Então, se eles desistiram, aonde fica a força dessa verdade, né? Joana coloca que isso acontece, por mais que a gente possa aqui hoje pensar em inúmeras outras possibilidades. Joana faz para a gente um panorama de um cenário que existe e não tem como dizer que isso não acontece. Para quem faz parte de grupos religiosos, sabe que isso aqui é muito comum acontecer, né? Ela coloca que um outro ponto que ela chama atenção é a razão da inobservância dos ensinamentos cristãos em quaisquer igrejas da fé. Seria aquele caso assim de que a gente pensa assim, poxa, mas a pessoa tá ali trabalhando em nome de Jesus, trabalhando na causa cristã, e olha que Joana não tá falando aqui especificamente do espiritismo, né? E de repente você fica sabendo, a gente fica sabendo que naquele local, né, há atitudes que ferem essa atitude cristã, esse comportamento esperado, esse comportamento desejado daquele que se diz o tarefeiro de Jesus. Então ela diz que esse é um outro motivo que gera nas pessoas um descontentamento a ponto de causar nesta pessoa impressões tão ruins que minam nela a energia de servir e de seguir. Ou seja, tomam pela atitude dessas pessoas a mensagem do Cristo. E aí causa em si essa dor que os desmotiva a continuar, a empreender esforços no seu próprio crescimento espiritual.
outro ponto que ela levanta, ela vai levantando alguns pontos, tá, meus irmãos? O terceiro ponto que ela levanta no início do capítulo é quando o trabalhador cristão posterga, né, a renovação moral. Então, isso então é muito comum. Quantas vezes a gente já ouviu a pessoa falar assim, mas tá lá dentro do centro a semana toda, né? Tá lá amanhã, tarde, noite, não muda? E não melhora? E não progride, né? A gente fala, eu tô falando assim do centro espírita porque é o nosso caminho, mas poderia falar o irmão católico de quem tá na igreja, o irmão evangélico de quem tá no templo, né? De falar assim, poxa, mas quase que vive lá dentro e você não vê melhora, a gente não vê crescimento. Então, a pessoa toma dessa atitude do indivíduo de ainda não conseguir imprimir em sua vida as mudanças necessárias, né, que seriam saudáveis, vamos dizer assim, e toma como se isso fosse um fracasso da vivência cristã. Então joga todas essas questões aos ombros do Mestre Jesus. É complicado essa situação, né? Mas é fato. Isso realmente acontece. Outro aspecto que ela levanta, ela coloca aqui em face da falência moral de indivíduos líderes de comunidades, né, cristãs. Então, a pessoa que é um líder de uma comunidade religiosa, cristã, comete delitos, comete faltas, né? E Joana está colocando aqui que isso faz com que a pessoa coloque para o processo de estudo e da religião a culpa disso, como se fosse a religião ineficaz na transformação do ser humano. Ela coloca dos processos de alucinações, né, do comportamento da sociedade como um todo. Aí ela amplia isso do ponto de vista de que às vezes a pessoa vê um comportamento social e de que as pessoas fazem aquilo mesmo e a gente se acostuma com aquilo e fala assim, mas todo mundo faz, por que eu vou ter que fazer diferente? Ou seja, a pessoa não traz para si a necessidade, o desejo de mudança a ponto tal de persistir, de insistir, mesmo na contramão do comportamento social, mas se deixando levar pelo comportamento social. Então, todo mundo faz, não tem problema, isso aí já a gente acaba fazendo. Então, ela vem colocar aqui, meus irmãos, pontos que são assim de uma amplitude muito grande, mas ela coloca isso no campo da advertência, porque se a gente for analisar todos esses pontos que a Joana coloca para nós vamos entender que a pessoa que vê e compreende esses fatos sobre esta ótica que ela está desenvolvendo é um irmão em perigo. É uma questão de ponto de vista. Porque, meus irmãos, nós precisamos entender que espíritos imortais que somos, nós temos uma trajetória de comportamento que precisa aproveitar o processo reencarnatório para as mudanças que se fazem necessárias. Quando a gente aponta aquele que posterga a sua transformação, mesmo estando lá dentro da casa espírita quase que 24 horas, todos os dias da semana,
o julgamento, ele é precipitado. Ele, na verdade, não está pautado com sabedoria e discernimento. Porque quem somos nós para avaliar o quanto alguém já progrediu no campo da moralidade, do seu processo espiritual? Quem de nós há de dizer? O olhar humano, ele é um olhar acanhado, infantil, precário, na maioria das vezes extremamente equivocado. Então a gente não pode avaliar os progressos que uma alma atingiu. Às vezes estar dentro da casa espírita, né, ou do templo religioso que seja, 24 horas do dia, todos os dias da semana, está sendo a base para que esse comportamento do indivíduo em si não piore. E meus irmãos, queridos irmãos, em matéria de postergar, nós somos todos passíveis de condenação, vamos dizer assim. Porque há quanto tempo nós estamos em processos reencarnatórios postergando a nossa transformação moral? Então, se existisse um processo de condenação, né, nós também teríamos que estar inseridos nele. Então, é uma situação muito delicada quando a gente pensa nessa questão. Joana coloca ali no início da deserção da pessoa que está ali tão afinco, né, tão presente, de repente abandona tudo. Meus irmãos, a gente nunca vai abandonar de fato o Mestre Jesus, porque está na lei de que nós, mesmo à revelia do nosso comportamento, nós nos aproximemos dele. Então, mesmo que a gente crie uma lacuna na nossa intencionalidade, ou seja, mesmo que a gente queira se afastar, o Mestre nunca se afasta de nós. Está sempre ao nosso lado, sempre nos amparando. Então, se um dia a gente toma uma decisão por algum descontentamento, por alguma coisa, da gente se afastar da lida, do trabalho com Jesus, dia virá em que uma necessidade interna nos fará retomar esse ponto em que a gente parou. Mas distante dele nunca estaremos, porque Jesus sempre estará ao nosso lado, mesmo que a gente queira se afastar. Quando Joana coloca do comportamento social, que a gente acaba tendo essas estruturas do cotidiano e a gente se acostuma, mas todo mundo faz, então eu também vou fazer, e acaba tendo um comportamento muito similar da multidão, a gente precisa compreender que nós estamos num planeta de provas e de expiações, cujo comportamento equivocado, distante das leis morais, ainda é muito expressivo. É muito expressivo. E que nos mantermos firmes nessa empreitada de transformação moral vai exigir de nós o não se permitir fazer algo que, mesmo que seja do senso comum algo normal, se aos olhos de Deus ferir a lei divina, se por estas atitudes nós ferirmos os ensinamentos de Jesus, é necessário que não façamos.
Então, em todos os pontos citados pela querida irmã, a gente precisa entender que o erro não está no outro em si. O equívoco está em nós. Naquele que se permite distanciar da sua fé, distanciar da seara do mestre, porque o outro errou. Ora, meus irmãos, a casa espírita é feita por todos nós que lá estamos. E quem somos nós? Senão espíritos imortais, em processo de reparação dos seus erros. Espíritos em curso na evolução, que luta para vencer suas más inclinações, quando desperta para as verdades imortais. Nenhum de nós está ali porque já atingiu a perfeição moral. Errar é muito humano e natural. Então, aonde fica o equívoco nessas questões todas que ela coloca? O equívoco está no coração daquele que observa o comportamento humano e tira deste comportamento humano as bases para a sua fé. Aí sim, este irmão está em perigo. Quem é para nós, e deve ser sempre para nós, nosso guia e modelo, senão Jesus? Como que a gente pode querer colocar nos ombros de um irmão tarefeiro que está lá, sabe como, em que condições, com qual trajetória espiritual se apresentou para essa tarefa? Como nós colocamos sobre os ombros dele a responsabilidade de manter acesa a nossa fé? Como pode isso? Nestes anos todos ali de fraternal, nós já vimos muitos irmãos que se dizem com as energias fragilizadas na tarefa, porque ciclano, beltrano fez tal coisa, disse tal coisa. E isso não é possível, isso para um cristão, para quem está aqui dentro da casa espírita, para quem dirige uma reunião, para quem está na sala mediúnica, isso não pode, não, né? Olha o conceito de julgamento muito forte. E aí vale um aspecto importante da gente pensar aqui do porquê que isso acontece. Por que certos irmãos podem lidar com o erro humano dentro das congregações religiosas de toda a ordem, compreender que é possível essas falhas, né? Entender que a pessoa que comete o delito é a que se prejudica, porque está ali perdendo a oportunidade de fazer todo o bem que podia, né? Quando comete um erro, contrai mais complicações do ponto de vista moral, espiritual para sua trajetória. Mas por que desse trabalho, nesse grupo de pessoas, há aquelas pessoas que compreendem, estendem a mão e seguem adiante, ajudando, incentivando a este que errou a não errar mais. Porque é isso que Jesus nos ensinou.
essa palavra de esperança, de motivação, de recomeçar, essa é a mensagem do Cristo para nós. Sempre foi essa a mensagem do Cristo. Né? Jesus veio até nós para estender a mão para todos nós. Os estropiados, os sofredores, os endividados com a lei, são para todos nós nessas condições que Jesus veio e estendeu a mão e nos motivou a continuar, nos motivou a buscar a melhoria, nos orientou que a gente procurasse, que a gente encontrar, que a gente batesse a porta, que ela ia se abrir, que ele estaria ali de mãos estendidas para nós, do jeito que a gente chegasse a ele, né? Vinde a mim como estáis, que eu vos aliviarei. Foi enfático quando disse para nós que ele era para nós o nosso mestre, o nosso guia, modelo, quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão por mim. Então Jesus vem com essa ordem de coisas, com esse comportamento, nos ensinar que nas relações com as pessoas, a base dessa estrutura tem que ser o da compreensão. Porque os delitos cometidos hoje, meus irmãos, eles têm sua matriz nessa história do espírito imortal. E nenhum de nós, em sã consciência, pode dizer que o delito cometido para esse espírito em questão, ainda assim, mesmo sendo um delito, já não representa para ele uma vitória, dadas incursões no erro de vidas passadas, que a gente desconhece. Então, nenhum de nós pode atirar a primeira pedra. É como se o Mestre Jesus estivesse falando isso para nós. Atire a primeira pedra aquele que for livre do pecado. Então, a gente vai encontrar dentro das congregações pessoas com esse olhar de condescendência, de perdão, de compreensão, e o desejo de estender a mão, de estar junto, de zelar, né? Como fala a parábola do bom samaritano. Então eu vou cuidar de ti, eu vou zelar por você, porque eu quero o teu bem. Né? Volta, retoma a tua vida dentro da casa, dentro da tua fé, busca novos caminhos, percorra outros aprendizados, tira do erro cometido a luz e a coragem para você não errar mais. E em contrapartida, a gente vai encontrar também dentro da casa espírita aquele que, ao perceber isso, se deixa sofrer tanto, se desencanta de uma forma tão grande, tão doída, que a partir daí quer desistir de tudo. Implica para a sua própria vida, que também deveria ser de prática do bem, do amor, da caridade, do envolvimento na seara do Mestre, do trabalho constante em nome de Jesus, abre mão disso tudo porque se desencantou com a atitude do outro, que é um ser humano passível de erro. Então, para que esse tipo de coisa não aconteça mais, né? Ou seja, para que a gente não perca corações na seara do Mestre, para que a pessoa não perca a oportunidade de servir ao Mestre Jesus e de avançar no seu processo evolutivo, a gente sempre adverte que o nosso guia e modelo é Jesus.
É Jesus, meus irmãos. É Ele que é para nós a nossa referência. E aí, com Ele e por Ele, nós não encontraremos nenhuma coisa que nos desmotivará a seguir no nosso processo de transformação moral. Nem os males da sociedade, que a gente olha hoje, vê tanta corrupção e vê tanto abandono, tantos crimes hediondos, tanta violência, tanta indiferença, né, tanto egoísmo, e isso às vezes causa, como a própria Joana fala aqui, né, que a gente percebe um abuso desses valores da sociedade, a gente acaba se distanciando, né? Intimamente a gente fala, nossa, eu desisto, e não deve ser essa a nossa conduta. Então a Joana adverte que a gente precisa perseverar. Ela vai dizer mais adiante na página, que é uma frase interessantíssima da Joana, porque ela está querendo dizer pra gente assim, que nesse processo todo de mudança, de transformação, que fica essa dicotomia entre o mal e o bem, que a gente vê essas coisas todas acontecerem. Joana fala que a gente precisa ter a nossa mente, o nosso coração muito em oração e vigilância, buscar no ensinamento do Mestre Jesus a força de não se perder e de continuar, de entender que o mal, ele é passageiro e que o mal não triunfará. A gente precisa entender isso, porque às vezes, diante dos quadros sociais, a gente tem a sensação de que o mal está vencendo sempre. E a gente precisa entender que não, definitivamente não. Se nós entendermos a imortalidade da alma como um fato real, nós vamos saber que a vida presente, ela é resultado dessa nossa história, da construção que cada um faz de si próprio, do seu caráter, da sua identidade, ao longo de todas essas existências. Que os que se permitem insistir no erro com atos que nos envergonham, que nos entristecem, que nos causam dor, essas almas estão em processo de transformação. O mal não triunfará, porque o mal não faz o bem, meus irmãos. Quem é que triunfa? Sempre o bem triunfará. Sempre o bem triunfará. O mal não triunfará. Não triunfará. O mal dará espaço ao bem, porque o bem se sobreporá ao mal. Meus irmãos, isso é da lei. Se a gente não acredita nisso, se a gente não compreende isso como verdade absoluta, aí a gente abre oportunidade para que essas incursões do erro encontrem no nosso coração consonância. Cria-se uma atitude de vitimismo. Oh, como eu estou desencantado, como eu sofro, como isso me acaba e tal, vou largar isso tudo para lá, já que é para que o mal sempre triunfa, né? Eu tô aqui tentando fazer as coisas tão certinha, lá, fulano que faz tudo errado, lá, tá tendo o carro da vez, tá tendo a casa chique, tá tendo o dinheiro que precisa. A gente precisa de um pensamento assim, retomar qual o sentido da nossa vida. O que a gente quer da nossa vida? Porque se a gente estiver balizando a nossa vida
pelos interesses materiais, aí a gente vai pensar, bom, então é melhor eu fazer todos os erros que aquele indivíduo fez, ou que aquele grupo de pessoas fez, para eu poder me dar bem. Mas para a alma em curso nesse processo de evolução, é necessário que desperte para o verdadeiro sentido da vida imortal, que nos dá ensejo à prática do bem e do amor ao próximo, que nos auxilia na libertação das amarras que nós mesmos criamos para nós, que nos faz ver a dor alheia, o sofrimento alheio e nascer dentro de nós o desejo de servir, que nos faz olhar para esses que cometem o delito como irmãos em perigo, em sofrimento, que mereciam no mínimo a nossa oração, porque a vida futura, a verdadeira vida que os aguarda, será de dor e sofrimento, porque o despertar para uns é mais doloroso do que para outros, em função da busca de cada um. Quando o Mestre Jesus falou, batei que a porta vai se abrir, busca que você vai achar, está na medida exata do nosso plantio. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Isso está na lei divina, lei de justiça e de amor. Fazer que esse percurso nosso se renove é trabalho de cada um de nós, porque aquele mais delituoso que for, se ele quiser, se ele se permitir, ele poderá fazer as mudanças que ele necessita. Aonde está a fraqueza deles? As nossas atitudes deveriam não de admirá-lo, de amá-lo como irmão, orar por ele, porque a vida dele é de sofrimento. Quanto a nós, espíritos livres que somos, responsáveis por nossos atos, que também estamos aí nesse processo de plantio e de colheita, há de haver dentro de nós o desejo de ser um pouco melhor a cada dia, de encontrar no Mestre Jesus as referências que a gente precisa. Porque se a gente balizar no Mestre as nossas referências, jamais que a gente vai desistir da tarefa com o Mestre. Jamais que a gente vai abandonar. Não tendo nele o motivo dessa deserção. Jamais. Então é preciso reconstruir dentro de nós, testificar esse amor, fazer valer dentro de nós as oportunidades que a vida nos oferece, porque elas são muitas. Ao lado das pessoas que amamos, ao lado da nossa família, das pessoas com as quais nós convivemos, as nossas vidas se entrelaçam por uma razão única de evolução e de progresso espiritual. Então, Joana, ela vem e fala para nós que é preciso que nos mantenhamos dignos. Dignos. E aí nós vamos lembrar de uma lição que nós estudamos da Joana no livro Psicologia da Gratidão, livro da série psicológica, que ela fala sobre dignidade. E ela vai falar sobre esse conceito para nós. E ela coloca aí a atitude digna como uma atitude cristã, que a gente poderia sintetizar no capítulo do Evangelho, que fala sobre o homem de bem. A gente então entende, meus irmãos, que nessa vida, todas essas questões do cotidiano material é extremamente passageira
E a gente precisa centrar as nossas energias naquilo que é duradouro. Eu quero ler para vocês uma frase interessantíssima dela. Porque ela coloca assim, olha, o mal é transitório. Gente, o mal é transitório. As dificuldades não duram para sempre. Esse clima social, né, que a gente às vezes faz uma leitura de que a gente está à revelia de tudo, Deus está olhando por nós. Deus não nos abandona. Tudo está seguindo de acordo à vontade dele. Então ela coloca aqui, ó, o mal é transitório, mesmo quando se apresente com as vantagens aparentes que iludem. Dessas que a gente estava falando, né? Não se dá muito bem. Comete erro e tá lá se dando bem. Não tá se dando bem. Não está se dando bem. Não está se dando bem. Vamos pensar assim. Sempre é preciso pensar assim. Não está se dando bem. Infeliz desse irmão, porque muito ainda há de sofrer para entender o valor da humildade, da solidariedade, do respeito ao próximo, da afabilidade, da doçura, não é? Porque o que a gente deseja para eles é isso. Não é o que a gente deseja para todos, é isso. Que vantagem é para a sociedade comportamentos desse tipo? Nenhum, nem para quem comete, nem para a sociedade como um todo. Então o nosso desejo é sempre de ter uma sociedade humanizada, pessoas afáveis, cumpridoras das suas tarefas, com generosidade, com bondade. É o que a gente deseja para o coletivo e, consequentemente, para cada um, porque essas coisas nascem de cada um até atingir todos. Então, a gente não pode fazer a leitura de que esses estão se dando bem, porque não estão. Coitados, eles não estão. E se a gente pensa que estão, a gente também está precisando cuidar dos nossos pensamentos, porque a gente também não está entendendo muito bem do sentido da nossa vida, não, né? E aí ela continua assim, ó. Todo aquele que nele mergulha, ou seja, no mal, ela tá falando do mal, né? Todo aquele que nele mergulha sabe que está nadando contra a correnteza. Olha que lindo isso. Porque qual é o sentido correto? O bem. Não é o mal, é o bem. Então o mal tá indo contra a correnteza. Olha que interessante isso. A gente às vezes pensa que não, que o bem tá indo contra a maré. Porque tá, né, aquela coisa toda do mal. O bem tá sempre no sentido certo. Sempre. O bem é valoroso, o bem é necessário. Ele há de nascer de sentimentos nobres, de almas que já despertaram o verdadeiro sentido da vida. Então o bem feito com desprendimento, com alegria, é a luz do mundo. Aí ela continua aqui. Todo aquele que nele mergulha sabe que está nadando contra a correnteza e que não alcançará a meta da felicidade pretendida. Aí fica a pergunta. Esses que se desgastam nas atitudes ruins, vamos dizer aí do mal, são felizes? Pensa bem, gente. Onde estão as alegrias da alma, se não na paz de consciência? Será que eles têm? Aí você tá me ouvindo, pode falar assim, ah, Kátia, tem gente que não pensa nisso não. Tem gente que não, que continua fazendo bem e não tá fazendo nada. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Quanta ilusão. Quanta utopia.
quanto desconhecimento. Porque no calar da noite, quando essas almas todas em curso no mal, olham para dentro de si, sabem que não estão felizes. Às vezes se enrolam tanto que depois não sabem o jeito de dar um passo atrás. Correram tanto para atingir a felicidade e estão diante de um vazio existencial tão grande que nem mesmo eles sabem explicar. As noites são aflitivas, inúmeros obsessores os envolvem. É um lastro de tristeza oriundo das suas ações que jamais vai lhe facultar alegria, mas jamais, jamais, jamais. Agora dá o de comer para uma pessoa que está com fome, tira um agasalho de si e agasalha alguém que está com fome, ensina uma pessoa a ler, acalenta uma criança que está chorando, cuida daquele que está em aflição, ajuda a levar água aonde tem sede, ajuda a levar fé aonde ela não existe, ajude a implantar um culto do evangelho no lar, ajuda a secar as lágrimas de alguém que está em desespero, tira alguém da iminência de um suicídio. E a gente vai ver quanta alegria nasce disso, da verdadeira alegria que nasce disso. Porque nós somos espíritos criados por Deus, a nossa essência é divina. A gente não nasceu para insistir no erro. A gente nasceu para coisas boas, para vitória sobre nós próprios. E nós vamos vencer, nós vamos crescer, porque a vida tem nos dado essas possibilidades. E a gente precisa fazer, enquanto a gente pode, enquanto a vida física não cessar. Porque para reencarnar de novo, sabe quando? Voltaremos. Mas o aqui e o agora é a nossa oportunidade única. Única que eu digo, e já expliquei quando eu falo sobre unicidade de oportunidade. Claro que teremos inúmeras oportunidades, mas nessas condições, com essas pessoas, nesse período político, social, nesse século, é só agora. Então a gente precisa entender a verdadeira alegria. Aí ela vai e fala. Vou repetir. Todo aquele que nele, ou seja, no mal, mergulha, ou seja, entra com tudo. Olha o termo mergulhar, né? É afundar, né? Mergulha, sabe que está nadando contra a correnteza e que não alcançará a meta da felicidade pretendida, porque o mal não pode fazer o bem, por mais que o tente. Não faz. Então, o mal, ele vai ser suplantado pelo bem. E vai nascer, não do nosso julgamento acirrado, do comportamento do outro, não do nosso abandono das coisas espirituais, da nossa rebeldia, da nossa descrença. Não, pensa bem, se o bem vai nascer dessas ações. Não nascerá. Então, Joana fala pra gente, olha, mantém-te firme, digno. Lindo demais um negócio desse. Bonito demais, não é? Bonito demais. Ela termina, ela fala depois de muitos irmãos, né, da nossa irmã